Boa noite, pessoal. Vamos novamente voltando ao vivo aqui. O Instagram, eu já estava transmitindo antes, o Instagram cortou aqui a apresentação porque tinha uma música de fundo, não entendi muito bem. Essa é nova para mim, mas vamos lá então. Vou esperar as meninas entrarem novamente. Pri, muito bem-vinda. Já falamos pelo WhatsApp um pouquinho também, né? Que bom te ver por aqui. Gustavo, imagino que é Gustavo. Muito bem-vindo também. Então já vi que tem, né, carinhas novas aqui. Boa noite para vocês. Então sejam bem-vindos. Então aqui esse é o Instagram da Vínculos Psicologia Escolar, né? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês. É um espaço onde vocês vão encontrar muito conhecimento, muita teoria, muita prática, principalmente muita prática a respeito da psicologia escolar. Alice, que bom que entrou de novo, Alice. O Instagram cortou a minha live ali, acho que porque eu coloquei música, mas enfim, né? Vamos sem música mesmo. Ivonete, bem-vinda também. Bom, então voltando, pessoal, a Vínculos é uma empresa de psicologia escolar e educacional, que tem como objetivo formar profissionais, capacitar profissionais para estar atuando na área de psicologia escolar. A Vínculos é um bebê, né? Nossa menina de 2 aninhos, e então tá engatinhando ainda, começando agora, mas já andou muito por esse Brasil, por vários lugares, né? Através das mentorias, das supervisões e dos cursos também, das pessoas que me procuram para cursos. Então eu faço tanto atendimento de profissionais em supervisão e mentoria, quanto a consultoria para escolas também. Então palestras, capacitação, implantação do setor de psicologia escolar, enfim, tudo que envolva aí a psicologia escolar e capacitação de professores relacionada à inclusão e saúde mental, a Vínculos está à disposição, né? E para quem já está aqui há mais tempo sabe o quanto que a gente produz bastante conteúdo, o quanto que a gente está sempre disponibilizando aí materiais, informações a respeito da psicologia escolar. Nosso objetivo é realmente que os profissionais que passem por aqui, que nos acompanham, tenham uma formação de excelência, saibam o seu lugar, saibam o seu valor, saibam realmente chegar nas escolas, marcar território e mostrar toda a potência, né? Uma palavra que a Natália do Mediação fala bastante, então que a gente possa mostrar por aí toda a potência da psicologia escolar de realmente transformar a educação para que a gente possa realmente transformar esse mundo, né? Então, muito bom ter vocês aqui comigo, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, esse espaço é de vocês. Falando um pouquinho sobre a live, né? Então, essas lives, elas deveriam acontecer todas as quintas-feiras, mas eventualmente eu não consigo fazer, mas em geral, nas quintas-feiras a gente tá junto, nesse momento ao vivo, para trocar informações a respeito da psicologia escolar. Então, é uma série de lives, né, que eu chamo de Excelência em Psicologia Escolar, porque tem justamente esse objetivo de tornar os profissionais de excelência, profissionais realmente diferenciados no mercado e dentro da psicologia escolar principalmente. E hoje, no final da nossa live, também vou falar um pouquinho sobre o workshop que vai acontecer na semana que vem. Se você não se inscreveu ainda, dá uma olhadinha lá, né? Fica até o final, a gente vai conversar sobre isso. E aí vou dar mais informações para vocês a respeito desse workshop. Então hoje, né, o nosso tema é falar dessa introdução à psicologia escolar, mas não uma introdução no sentido teórico, mas no sentido prático mesmo. Vocês sabem que aqui na Vínculos a gente faz psicologia escolar de excelência e psicologia escolar na prática. Então vamos falar como que a gente entra nesse mundo da psicologia escolar, né? Como que a gente pode estar fazendo para entrar nesse mundo. A primeira coisa que é importante a gente saber e ter muito claro, principalmente para quem está se formando ou para quem está começando agora, é que a nossa formação inicial, de fato, não nos prepara para atuar na escola, né? Isso é uma verdade. Eu me reconheço nessa fala, porque eu trabalho na escola, não sei se eu já falei isso aqui nas lives, mas eu, desde o meu primeiro trabalho, que foi numa prefeitura de um município
do município de Mirador, perto de Paranavaí, aqui na região noroeste do Paraná. É um município muito pequeno, de 3 mil habitantes, então desde esse primeiro emprego eu já tive a oportunidade de atuar na escola. Então, desde a minha formação, né, são 16 anos de formada, 16 anos com o pé na escola, em vários desses anos compartilhando escola clínica, escola assistente social, mas muito mais na escola do que em outras áreas. Então, a nossa formação inicial, a formação de base de psicologia, o curso de psicologia, ele não nos prepara para atuar na escola. E eu me arrisco a dizer, né, se alguém quiser dizer o contrário, ai, que legal, Pri! Nossa, vamos trocar mais figurinhas, então. Então, se me corrijam se vocês acharem que eu estou errada, mas para quem é formada há mais tempo, me arrisco a dizer que a gente não sai preparado para atuar em nenhuma área. A nossa formação é uma formação de base, é uma formação totalmente teórica, e por mais que a gente tenha os estágios, a gente não sai pronto para atuar em área nenhuma. E na escolar não é diferente. Mesmo que você faça estágio na escolar, o período que a gente faz estágio é muito pequeno, né? É muito curto, muito limitado também aos objetivos do estágio, ao momento realmente que a gente está vivenciando, né? Então a gente não sai preparada, porém a gente sai sim habilitado para atuar na área escolar, né? Então o curso com raras exceções, eu não sei de nenhum curso no Brasil que não tem essa habilitação. Então, sim, só com o curso de psicologia a gente pode atuar na área escolar? Sim, a gente pode atuar na área escolar, mesmo que a gente não tenha nenhuma pós, nenhuma especialização. Então, a gente sai com essa habilitação. O Gustavo colocou aqui, né, que o foco maior é clínico e na escolar temos apenas uma matéria, né, na sua faculdade, imagino, né, Gustavo? Então, realmente, aí falando um pouquinho da minha formação, eu tive lá disciplinas de transtornos de aprendizagem, disciplinas didática, algumas coisas relacionadas até estrutura e funcionamento da educação brasileira. Tinha uma disciplina assim que era um nome bem absurdo, mas que falava um pouquinho dessa estrutura educacional, que dava ali uma base, mas é muito pouquinho. Era aquela disciplina de 2 aulas na semana, extremamente curta, então de fato a gente não sai preparado, mas a gente sai sim habilitado para atuar na área escolar, só com o nosso curso de graduação. Outra coisa que me perguntam bastante, né, em relação à abordagem. Quem aí tem dúvida de qual que é a melhor abordagem para atuar na área escolar? Quem arrisca uma resposta? Não existe. O Gustavo colocou aqui, né? Isso, tem psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento, mas mesmo nessas disciplinas, né, Gustavo, o foco é muito mais clínico e muito mais de identificar transtornos e tal. Então é complicado porque não é o foco escolar que a gente precisa para atuar na escola. Em relação à abordagem, né, muita gente me pergunta, Sabrina, qual que é a melhor abordagem para atuar como psicóloga escolar? Não existe uma abordagem melhor ou pior ou mais indicada. Posso dizer isso para vocês com toda a certeza do mundo, né, com o pé no chão, sabendo o que eu tô falando. Não tem nenhuma abordagem que te torna melhor ou pior para atuar na área escolar. Depende muito da forma como você lida com as coisas. Até porque a abordagem, na verdade, quando você escolhe uma abordagem, psicanálise, terapia cognitiva, gestalt, enfim, e tantas outras, ela vai direcionar a sua leitura de mundo, a sua leitura dos casos, o seu olhar sobre as situações que acontecem. É como se a abordagem fosse o óculos que coloca o óculos e a lente que te faz enxergar uma situação ou outra. Só que a psicologia escolar, as estratégias, encaminhamentos que a gente faz na psicologia escolar, elas não vão mudar de uma abordagem para outra. Então, não existe dizer que uma abordagem ou outra é mais indicado e tudo mais. A minha formação, ela é de base psicanalítica, né, muito aprofundada, psicanalítica, até porque eu fiz um curso integral, né, de psicologia integral. Então, eu tenho uma base muito forte da psicanálise, mas depois eu acabei fazendo a terapia cognitiva. Eu gosto muito da TCC,
por conta do trabalho com habilidades sociais, com o trabalho que também é muito da análise do comportamento, né? O trabalho com habilidades sociais e o trabalho de técnicas para lidar com ansiedade e tudo mais. Mas para quem está há mais tempo na área, a gente também sabe que mesmo que eu não seja dessa abordagem especificamente, eu posso usar técnicas de outras abordagens no meu dia a dia de trabalho. Então, não vejo problemas com relação a uma abordagem ou outra dentro da área escolar. Então, não importa a abordagem que você escolheu para te conduzir, se você quer atuar na área escolar, mergulhe nas estratégias, nas ferramentas, em como lidar com as determinadas situações, independente de como você vai fazer a leitura de cada caso. Que essa sim vai depender da abordagem que você escolher. Faz sentido isso para vocês? Não sei se quem aqui já atua na área escolar, se quiserem compartilhar aí a abordagem de vocês, se isso faz sentido, se vocês acham que tem uma mais indicada ou não. Mas enfim, em resumo, em termos de abordagem, realmente não tem nenhuma que é mais indicada. Outra pergunta que me fazem bastante: que tipo de especializações eu preciso fazer para atuar na área escolar? Hoje a gente está vendo uma abertura muito grande de cursos de especialização em psicologia escolar, né? Já olhei a grade de vários cursos desses, acho interessantíssimo a grade. A Pri colocou aqui que concorda totalmente, né? Achava que a sócio histórica é mais indicada e tudo mais. Então, eu gosto também, Gustavo, da leitura da sócio histórica, por causa dessa análise de contexto e porque a educação é muito embasada na teoria sócio histórica, né? Então, em geral, enfim, não são em todas as escolas, claro, já vou me corrigir antes que alguém me corrija aqui, mas a própria educação, os conhecimentos, a pedagogia é muito embasada na teoria sócio histórica, então é claro que acaba facilitando um pouco. Mas os encaminhamentos em si não vão mudar por causa da tua abordagem. É nesse sentido que eu quis dizer que não faz tanta diferença, né? E aí, voltando então para as especializações. Tem bastante curso de especialização que está surgindo hoje na área de psicologia escolar especificamente. Tenho olhado as grades, acho que está interessante, é uma formação interessante. Mas eu, Sabrina, né, sou psicóloga escolar e aqui à frente da Vínculos, eu tenho algumas ressalvas, assim, com relação ao curso em si de psicologia escolar. Eu acho que o risco da gente fazer um curso de especialização só em psicologia escolar é de realmente, às vezes, faltar um embasamento ou você precisar de outra formação para estar atuando. Então, eu particularmente indicaria muito mais a especialização em educação especial e em psicopedagogia, e eu já vou explicar por quê. A educação especial, os cursos de educação especial, eles são quase que uma exigência para a gente poder estar atuando com questões de inclusão dentro da escola. E as questões de inclusão, elas são a porta de entrada e muitas vezes o carro-chefe do nosso trabalho como psicólogo escolar. Muitas vezes você consegue uma vaga como psicólogo escolar por causa dos casos de inclusão, por causa das famílias que ameaçam o processo, por causa de adaptação curricular, de muitas outras estratégias que são necessárias. Então, como a inclusão é uma porta de entrada, eu vejo atualmente que a especialização em educação especial e inclusão são mais indicadas, porque ele já vai, é como se o teu currículo tivesse uma estrelinha quando você tem uma pós em educação especial, percebe? É uma estrelinha que vai ser um diferencial para você, de repente num processo seletivo, de repente na forma como a escola vai te ver. E a especialização em educação especial, sim, eu acho muito indicada por ter muito forte esse foco do atendimento às necessidades educacionais, né? Que é o que a lei pega mais forte, é o que está muito mais claro pra gente. É muito mais, esse espaço já está muito bem delimitado dentro da escola. Luiz, também seja muito bem-vindo, nosso participante de fora do Brasil, né, Luiz? A Mônica colocou aqui, né? Muito boa dica. Sim, Mônica. E a outra pós que eu gosto muito, que eu sempre acho que é muito bacana a gente fazer também, é a da psicopedagogia. Por quê? Porque a pós em psicopedagogia, ela te traz muitas ferramentas práticas para lidar com as situações de transtornos de aprendizagem. E a gente vai trabalhar com transtorno de aprendizagem na escola? Clinicamente não, porém
você precisa ter conhecimento de técnicas e de estratégias para poder ajudar os professores nas adaptações, para poder sinalizar para o professor de como que ele pode fazer. Isso, a Mônica tem pós em psicopedagogia. Faz sentido isso, né, Mônica? A gente não aprende bastante técnica, bastante estratégia, bastante dicas de como trabalhar com os alunos. Muitas vezes o foco é na clínica da psicopedagogia, só que vai te ampliar as possibilidades, vai te dar um leque ali maior de possibilidades que você vai poder utilizar na orientação de professores. Então, eu indico muito mais a pós em educação especial e psicopedagogia, ou nas duas, né? Se for do seu desejo de fazer mais de uma pós, enfim, eu acho que as duas são as mais indicadas aí, a meu ver, na parte para atuar na área escolar. E aí, falando um pouquinho da minha formação para vocês, né? Eu tenho pós em educação especial, tenho pós em psicopedagogia, tenho uma pós também que foi muito bacana, que é em saúde mental e intervenção psicológica, também bastante voltada muito mais para a clínica, mas que me ajuda a ter um olhar para a saúde mental institucional como um todo, né? Foi uma formação aqui na Universidade Estadual de Maringá, bem bacana também. E tenho pós em terapia cognitivo-comportamental, né? Que eu acabei optando depois. E fiz neuropsicologia também, mas a neuropsicologia acabei não concluindo, enfim, que acabei mudando de cidade e não deu certo. A Alice perguntou aqui, né? No caso, seria com a psicopedagogia institucional? Com certeza, Alice. A psicopedagogia institucional, ela faz mais sentido, mas os conhecimentos que a gente tem da clínica também ajudam. Então, eu gosto das pós-graduações da psicopedagogia que abordam as duas partes. Então, a maioria das pós, ela fala psicopedagogia clínica e institucional, né? Então, eu acho que essas, elas têm uma formação mais ampla que ajuda a gente, tanto na orientação de professores, quanto na atuação realmente com a equipe. E aí, assim, né, além das especializações, eu acho sempre importante a gente estar buscando cursos de formação, cursos na área. Então, assim, e fiquem atentos, inclusive, que a gente vai ter bastante curso esse ano aqui na Vínculos, né? Então, aqui na Vínculos a gente tem o curso de intervenção de intervenção em psicologia escolar, que logo a gente vai estar lançando também, né, um novo curso totalmente reformado, bem bacana. Para esse ano a gente tem também já previsto um curso de atendimento a alunos com autismo. E o workshop da semana que vem também, gente, tá muito legal, por mais que seja um tema, inclusão e saúde mental, todo mundo já viu, todo mundo aqui já fez palestra sobre isso, mas eu garanto para vocês que vai ser de uma perspectiva muito diferente, eu vou falar no final aqui da nossa live. Então, temos muitas programações aí para esse ano, fiquem ligados também, mas eu acho que esses cursos são bacanas, não é só a Vínculos que oferta, a gente tem, né, o Lugar do Sentir, que também oferta às vezes formações, não tô lembrando de nenhum outro Insta aqui mais que eu conheça e recomende, né, mas tem outros também que fazem essas formações que eu acho bem bacana. Então, tanto cursos de curta duração específicos para psicologia escolar, quanto cursos específicos para atendimento de transtornos, para questões de saúde mental. Um curso que eu quero fazer também ainda mais no segundo semestre, curso para atendimento de situações de risco de suicídio na escola, como que a gente pode organizar todo esse trabalho dentro da escola. Então, acho que esses cursos são bacanas também, que ajudam. A CAP, isso mesmo, Alice, até foi a Natália do Mediação que me falou bastante da CAP também, que ela indica, eles também têm bastante cursos na área de psicologia escolar, muito bom. Gente, fiquem atentos também ao site da ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, e os conselhos regionais. O ano passado, teve um curso muito bom de formação e atualização em psicologia escolar, que foi aqui para o Paraná, que até onde eu sei, eles iam fazer outras edições aí no Brasil. Se eu souber de alguma coisa, eu compartilho aqui com vocês também pelo Instagram da Vínculos, né? Mas fiquem atentos à ABRAPE, que eles sempre oferecem cursos também. E aí, assim, como que eu não tinha esquecido de colocar aqui no meu roteiro, mas uma coisa que eu fiquei de falar para vocês também, como é que a gente consegue vaga dentro da psicologia escolar, na psicologia escolar, para quem ainda não trabalha na área. Primeiro, tá abrindo muita vaga de concurso por conta dessa lei do psicólogo e assistente social nas escolas. Então, fiquem atentos aos editais de concurso
dos municípios e dos estados, porque tem sido aberta muitas vagas, né? E mesmo nos municípios também estão sendo abertas várias vagas por conta dessa cobrança em relação à inclusão, a nova lei agora que fala do atendimento de alunos com TDAH e dislexia, então tá havendo toda uma pressão, a própria questão do autismo que tá, né, bem mais difundida agora, então tem sido aberto muitas vagas de concurso. Vocês podem procurar também no LinkedIn, eu já falei isso nos stories, acho que foi essa semana. O LinkedIn também é uma ferramenta muito interessante. Se você não tem perfil no LinkedIn, faça um perfil lá e vai lá na parte de vagas, escreve psicólogo escolar e seleciona a tua cidade, o teu estado, enfim, você vai ver que vão aparecer. Eu tenho visto todos os dias que tem surgido muitas vagas para psicólogo escolar em escolas particulares. E a outra estratégia é entrar nos sites das escolas mesmo, então pega essas redes às vezes maiores, né, escolas de rede que tem site estruturado e organizado, procura lá no site a parte do Trabalhe Conosco, do Fale Conosco e mande e-mail, pessoal, mande e-mail, entre lá, cadastre seu currículo, vá atrás realmente de uma forma voluntária. Um dos empregos que eu consegui como psicóloga escolar, até quando eu fui para Curitiba, morei um tempo em Curitiba, foi assim. Então eu imprimi currículos, vários currículos e saí distribuindo. Na época até eu não cadastrei pela internet, hoje a gente tem essa facilidade de cadastrar pela internet. Mas faça propostas mesmo, né? Imprima currículos, entregue nos lugares. Então quando eu consegui o meu emprego em Curitiba na área de psicologia escolar, foi assim, eu distribuí currículos em todas as escolas que eu achava interessante, que eu tinha visto o site, e acabou que deu certo que uma delas me chamou e eu passei 7 anos nessa escola, né? Então, faça essa busca ativa também nas instituições, que funciona muito. E editais também de licitação. Então, nos jornais a gente tem aquele jornal impresso, assim, sabe? E tem online também, claro, né? Nem sei mais se tem jornal impresso, mas enfim. Eu via muito edital de licitação também para psicólogo escolar, para várias áreas. Então, são essas dicas que eu deixo para vocês aí, para vocês buscarem oportunidades nessa área, né? E aí, vamos então entrar numa parte um pouco mais prática, né? Para quem já está atuando, para quem está começando a atuar aí na psicologia escolar. Então, o que eu preciso saber para atuar na área escolar? O que eu não posso perder de vista de jeito nenhum? O que eu tenho que ter em mente? O que tem que ser fazer uma lista de tópicos, assim, que é seu manual de instruções que não pode sair da tua cabeça para você atuar dentro da psicologia escolar. Primeiro, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, psicologia escolar não é clínica. Psicólogo escolar não faz atendimento clínico. Não faz. Muitas vezes a gente é chamado na escola para fazer atendimento clínico. Eu acho que quando você chegar na escola, você precisa pedir lá a descrição de cargo, na RH também já fiz um vídeo sobre isso. Peça as descrições de cargo, veja lá o que está escrito. Se tiver essa parte do atendimento aos alunos, você precisa redirecionar essa demanda. Não que você não vá atender esses casos que são encaminhados quando pedem para você entender. Eu acho que a gente sim tem que atender, mas atender e devolver a demanda, atender e explicando qual que é a sua função, e atender e fazer aquele plus a mais que vai ser a tua função realmente como psicólogo escolar e no qual você vai poder mostrar realmente a que você veio. Tem uma pergunta aqui da Alice, né? No caso de presencialmente nas escolas, seria importante conversar com as pessoas da coordenação, etc. Olha, Alice, acho que sim. Se você conseguir ter essa oportunidade, agendar uma reunião para marcar com a coordenação, é interessante. Aí você pode se apresentar, deixar seu currículo e falar que você tem interesse em atuar na área escolar, falar da tua experiência, dos cursos que você já fez. Eu acho que é bem interessante, sim. Quando eu procuro, geralmente eu ligo pedindo, né? Se eu consigo uma reunião, tudo, mas te digo que até por estar dentro da escola, eu te digo que é bem difícil as coordenadoras terem um tempo para receber pessoas, assim. Geralmente elas vão chamar para entrevista. Mas eu já consegui. Já teve escolas que eu cheguei, não que eu consegui a vaga, mas já teve escolas que eu cheguei e pedi uma conversa com a coordenação e consegui ter uma conversa com a coordenação. Eu acho que é interessante, sim, para se apresentar.
Então, né, em síntese ali, essa parte que é bem importante, né? Vocês saírem com esse aprendizado, para mim já valeu essa live. Então, psicologia escolar não é clínica, a gente não faz atendimento clínico. Mesmo quando a gente atende um aluno individualmente, mesmo quando a gente atende uma situação de crise, a gente dá um suporte, a gente faz um acolhimento, a gente precisa ter dentro de nós muito claro que isso não é clínica, que eu não vou chamar esse aluno uma vez por semana. E os professores às vezes já vêm com essa demanda, né? Ah, você atende esse aluno aqui uma horinha uma vez por semana? E você vai dizer que não. Quando a família procurar e pedir atendimento, você vai dizer que não, que o trabalho é diferente, que você vai sim acolher sempre que o aluno precisar, mas que o trabalho é um pouco diferente e explicar ali como que funciona esse trabalho, que é de acolhimento, que é de escuta, mas que o foco é o pedagógico, explicar sempre que a gente não pode ficar tirando esse aluno de sala para fazer atendimento, porque ele perde aula e ele está ali para assistir a aula. Então, isso tem que estar muito claro para vocês que resolvem entrar na escola. Por favor, né? Não façam atendimento clínico, principalmente aquele semanal ali de 1 hora, porque senão a sua carga horária não vai ser suficiente jamais. Outro ponto essencial que a gente precisa saber para trabalhar em escola. O psicólogo escolar, ele trabalha em equipe. Ótima pergunta, Janine, né? Já eu falo sobre isso. Peraí, deixa eu anotar aqui. Então, assim, o psicólogo escolar, ele trabalha em equipe. Então, não é um trabalho isolado. E isso é um cuidado que a gente precisa ter muito forte. Porque, na nossa visão, quando eu falo para vocês, imagine um psicólogo. O que você imagina? Você imagina ele lá sentado na poltrona, uma outra poltrona do lado, um sofazinho maior. E a gente imagina sozinho. A gente sempre atua sozinho no ambiente clínico e é essa visão que nós e todo o resto da sociedade tem sobre o psicólogo. Mas na escola a gente faz parte de uma equipe integrada. A gente é parte da equipe pedagógica, da equipe psicopedagógica, seja lá como a sua escola queira chamar, né? Então, se o nosso trabalho é em equipe, a gente precisa entender que as informações são compartilhadas, que tudo que eu faço eu preciso reportar isso para alguém, e que existe uma hierarquia da qual eu não faço parte. O psicólogo não tem autonomia, não deve ter autonomia de decisão na escola, porque a gente está falando de uma escola. Então, quem tem autonomia são as pessoas da equipe pedagógica, coordenação, gestão, direção e tudo mais. Faz sentido isso para vocês? Então, não tem como você entrar na escola nessa perspectiva de trabalhar sozinho, de segurar informação, de não compartilhar. A gente precisa entender que a gente é parte de uma equipe e, como parte de uma equipe, todo o trabalho precisa ser compartilhado. Aí a Janine, perdão se eu estiver dizendo seu nome errado, Janine, mas eu acho que é isso, né? Então, ela colocou aqui qual que é o trabalho do psicólogo escolar. Então, o psicólogo escolar, ele vai atuar auxiliando na identificação de todos os obstáculos, na identificação e na intervenção a respeito de todos os obstáculos relacionados à aprendizagem. E quando a gente fala do foco também na saúde mental, também o foco é a aprendizagem. Então, a gente tem um olhar sobre a saúde mental dos alunos para que eles estejam bem, para que eles estejam felizes, mas para que o carro-chefe, que é o pedagógico, ande bem. Então, a gente vai aproximar aquilo que está muito distante daquilo que é esperado, a gente vai auxiliar os alunos que estão em dificuldade a conseguir ter acesso àquilo que eles precisam do ensino e auxiliar para que essa aprendizagem aconteça da melhor forma possível. E aí, Janine, dentro desse objetivo do psicólogo escolar, a gente atua com professores, com capacitação de professores, formação, auxílio, suporte. A gente atua com as famílias, auxiliando ali em rotina de estudos, conscientização sobre os problemas, encaminhamentos quando a gente vê que o aluno tem um transtorno, uma dificuldade maior que precisa de um suporte clínico. A gente atua com os profissionais externos numa parceria de identificar aquilo que é individual do aluno e o que eu posso adaptar dentro da escola para que aquele aluno fique bem e consiga evoluir. A gente atua com a equipe gestora
no sentido de projeto político-pedagógico, no sentido das adaptações curriculares metodológicas avaliativas, no sentido da saúde mental dos professores, mas tudo isso com o nosso objetivo de identificar e intervir sobre qualquer obstáculo relacionado à aprendizagem e desenvolvimento. Fez sentido? Pergunta, né? Muito bacana aqui, muito legal. Deixa eu ver onde que eu parei. Então, falei que o psicólogo não faz atendimento clínico, que o trabalho do psicólogo é um trabalho em equipe. E aí, um ponto muito importante e delicado que a gente precisa ter o pé no chão para saber lidar é a questão do sigilo. Então, sim, a gente precisa guardar o sigilo das informações, mas a gente vai guardar o sigilo das informações em equipe. Eu preciso compartilhar com a coordenação e com a gestão, né, com a equipe gestora, as informações que chegam até mim. Por quê? Porque eu não posso tomar decisão, porque eu não posso fazer um encaminhamento para um conselho tutelar sem que a equipe gestora esteja ciente, esteja junto, porque eu tenho que entender que eu sou parte de um organismo ali, é como se fosse, a escola é uma empresa. Então, qualquer funcionário de uma empresa, ele não vai tomar uma decisão sem falar com o chefe dele, com o gestor. Ali na escola é a mesma coisa, né? Então, as questões de sigilo, elas existem sim. Eu preciso guardar sigilo de muitas informações, mas eu preciso compartilhar muitas coisas com coordenação e equipe gestora, para que os encaminhamentos, as decisões, as estratégias sejam feitas e implementadas. E aí, um ponto bem delicado sobre o sigilo é aquilo que a gente fala para os alunos e para as famílias. Então, muitas vezes a família vem e conta uma história para você, conta um segredo de família ou uma situação mais grave que esteja acontecendo e fala, eu queria que você não contasse para ninguém. A gente precisa se posicionar do tipo, olha, aqui na escola eu faço parte de uma equipe, para a gente tomar os encaminhamentos, as estratégias necessárias, eu vou precisar compartilhar essas informações com a equipe gestora. Claro que o sigilo, ele é daqui para cima, então para quem hierarquicamente está acima de nós, que eu entendo a coordenação, direção, equipe gestora, aí a gente compartilha, mas abaixo, assim, não diria abaixo, mas com relação aos professores, por exemplo, aí a gente já precisa tomar um cuidado maior, a gente precisa também orientar eles em relação ao sigilo, né? E nem tudo eu preciso passar para os professores, mas quase tudo eu preciso passar para a minha equipe gestora, que é quem vai tomar as decisões no caso da escola, né? Não somos nós que tomamos decisão. Lembrando que, de acordo com o Código de Ética, a gente precisa e deve quebrar sigilo também para os órgãos competentes quando a informação que chega até nós envolva um risco à vida, seja a vida da própria criança que está te contando ou de outras pessoas, ou quando tem uma situação de abuso, uma situação de agressão. Então, todas aquelas questões do Código de Ética do psicólogo também valem para a área escolar. A diferença é que na área escolar eu preciso trazer a equipe gestora junta para fazer esses encaminhamentos, essa quebra de sigilo, esses documentos que vão para conselho tutelar. Eu não posso fazer isso por mim mesma, sozinha, não é adequado que eu faça isso sozinha. Outro ponto muito importante que vocês precisam saber, assim, a gente se preocupa às vezes com sala de atendimento, com espaço e tudo mais. Então, o trabalho do psicólogo escolar, ele é muito mais um trabalho de campo, né? Então, a gente já teve um post sobre isso esses dias, falando da observação. Então, a observação é a maior ferramenta que a gente se utiliza e deve se utilizar para fazer as nossas avaliações, né? Então, o psicólogo, ele precisa estar o tempo todo junto com os alunos, ele precisa estar o tempo todo junto com o coordenador pedagógico, junto com os professores. Sala dos professores, pessoal, horário de cafezinho, horários de intervalo, a gente tem que estar lá com os professores para poder ouvi-los, para poder acolhê-los, para poder fazer essa parte social e trazer eles para perto de nós, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Quem me segue há mais tempo sabe disso, que se você não tiver o professor com você, você pode ser o melhor professor, o melhor profissional do mundo, que teu trabalho não vai valer de nada. Porque quem vai implementar qualquer estratégia que você faça é o professor que está lá na sala de aula. E depois que o professor fecha a porta, acabou, você não tem mais acesso. Então, você precisa ter esse professor perto de você, tanto para que ele venha te trazer as informações, quanto para que ele aplique tudo aquilo que você orientar e sugerir.
e trazer para ele como estratégia, né? Se o professor não estiver do teu lado, o teu trabalho não vai fluir. Então, o nosso trabalho é um trabalho de campo. Então, estar em sala de aula, estar na sala de professores, estar nos recreios também. E daí a gente precisa sempre estar se desdobrando, né? Para conseguir acompanhar os professores e em outros momentos estar com as crianças, com os adolescentes também nos intervalos para fazer observação. Observação no intervalo é extremamente rico. A gente precisa observar também, não podemos esquecer nunca, das aulas de educação física, das aulas de artes, das aulas especiais que esses alunos tenham. Então, o comportamento do aluno na sala de aula é um, na aula de educação física vai ser outro. Então, quando a gente faz uma avaliação no contexto escolar, a gente precisa estar observando esses diversos momentos diferentes. Então, é um trabalho de campo. Para vocês terem ideia, eu costumo falar na escola que eu estou trabalhando hoje, eu falo muito assim para os alunos, né? Quando eu passo em sala para fazer alguma atividade, enfim, eu sempre falo para eles, olha, quando vocês quiserem se esconder de mim, vocês vão lá na minha sala, porque eu nunca vou lá. E realmente, gente, tem dia que eu não chego até a minha sala, até porque na instituição que eu atuo, os atendimentos a gente faz junto com a coordenação, então, geralmente a gente atende na sala da coordenação, ou da supervisão, ou lá na recepção. Então, a minha sala mesmo é um lugar que tem dias da semana que eu nem chego perto, né, acabo não chegando mesmo, porque o trabalho do psicólogo escolar é esse trabalho de campo, deve ser esse trabalho de campo. E pra gente fechar, né, então a gente não pode nunca perder de vista que o foco é sempre o pedagógico, né, e que a gente precisa entender o nosso lugar ali na escola. O nosso lugar na escola não é um lugar de decisão, o nosso lugar na escola não é um lugar de autonomia, não é um lugar de... já vou explicar essa questão da autonomia. Então, não é um lugar de que a gente possa ter iniciativas e partir, correr atrás delas sozinho. Nesse sentido que eu digo que a gente não tem tanta autonomia. Então, autonomia de decisão. Eu acho que a autonomia do que a gente vai fazer, isso é uma coisa a ser conquistada. Eu já trabalhei em instituições que eram bastante restritas e instituições que me davam bastante autonomia, né, para trabalhar. Mas quando a gente fala de decisão, de um encaminhamento, de acionar órgãos competentes, a gente precisa entender que quem vai assinar isso é a direção da escola. Quem responde pela instituição, eu acho que assim fica mais fácil até a compreensão de vocês. Então, a direção, a equipe gestora, ela responde pela instituição. Então, você não responde pela instituição. Então, você pode ter um problema se você fizer um encaminhamento que a equipe gestora não esteja ciente. Então, é importante a gente entender qual é o nosso lugar ali na escola, qual é o nosso espaço, né? E correr atrás desse espaço, conquistar e realmente fazer bonito, fazer diferença na onde a gente tá certo? Fez sentido para vocês? Me digam aqui o que vocês acharam, se foi interessante, se tiver mais alguma dúvida. Quem quiser também mandar depois dúvidas, quem estiver assistindo no gravado e quiser mandar suas dúvidas também, fico à disposição. Vou aguardar aqui o feedback de vocês. Enquanto isso, quero falar um pouquinho então sobre o nosso workshop que vai acontecer na semana que vem. Então, na semana que vem, na quinta-feira, dia 3, a partir das 19 horas, a gente vai ter um workshop aqui. Obrigada, gente. Tô vendo os feedbacks aqui, né? Que a Mônica, que gostou muito, Magali também. Mônica, na semana que vem a gente tem workshop, então provavelmente eu não vou fazer a live, então vai ser na outra semana, daqui a 15 dias. Mas falando um pouquinho para vocês do workshop, então se você não viu ainda, terminando aqui a live, você vai lá na bio e tem lá a inscrição aberta para o nosso workshop da semana que vem. Então esse workshop vai ser, o tema é inclusão e saúde mental à luz das neurociências. Então, como que vai funcionar? Eu vou trabalhar inicialmente com vocês conteúdos de neurociência relacionados à nossa própria vida, nossa vida como um todo, né? Como ser humano mesmo. Então, o que a gente precisa saber das neurociências para a gente ser feliz, para a gente ter uma vida melhor. E aí, dentro disso, eu vou trabalhar um pouquinho de um conceito da psicologia positiva, que eu não quero abrir para vocês aqui, mas que é uma estratégia, que é uma viradinha de chave ali que a gente precisa trabalhar com os professores. Vou utilizar também, dar algumas dicas de estratégias para que a gente possa melhorar o nosso humor e ajudar os professores a fazer isso também. E trabalhar também algumas questões de compreensão de por que é tão difícil para nós a mudança. E aí, essa introdução, essa metade aí de neurociência que eu quero fazer com vocês,
tem esse objetivo tanto de vocês pensarem nas próprias dificuldades que vocês encontram ao longo da vida, quanto de mudar a perspectiva dos professores de vocês sobre as dificuldades de mudança, sobre as resistências. Essa semana tive uma sessão de mentoria em que a profissional trouxe para mim bastante... Não, na verdade tive sessão de mentoria e mensagens de WhatsApp de uma outra mentoranda também, falando da resistência às vezes dos professores. Então eu quero ajudar vocês a entender por que os professores às vezes têm tanta resistência com mudança, resistência a trabalhar com inclusão, resistência a fazer aquilo que é preciso, para a gente poder ter um olhar muito mais empático para eles, para a gente entender como que é esse funcionamento, essa dificuldade de mudança em nós e conseguir também ajudá-los a entender essa dificuldade de mudança e ao mesmo tempo ajudar os alunos a superar essas dificuldades, obstáculos à mudança que eles já trazem da história de vida deles. Depois dessa essa metade aí com foco na neurociência, mas todo voltado para o dia a dia da escola, aí eu quero fazer uma parte também falando especificamente da inclusão, numa perspectiva de uma inclusão que é com todos e que é para todos, trazendo assim um paralelo com aquilo que é realmente o objetivo da educação e com aquilo que a legislação traz também. Aí quero falar um pouquinho sobre flexibilização, não dá pra gente aprofundar, mas se for um tema do interesse também, me sinalizem, porque eu tô pensando em fazer um workshop sobre isso também, sobre estratégias de adaptação curricular, mas eu vou entrar um pouquinho nesse tema, né, das flexibilizações aí que a gente precisa fazer para os alunos que são público-alvo da educação especial, e vou entrar em alguns pontos da legislação que eu tenho certeza que, a menos que você tenha visto essa minha palestra em algum outro lugar, você não sabe. Então a gente vai explanar um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, os pontos polêmicos dessa lei, a Lei de Atendimento dos Alunos com Autismo, e finalizando aí com a última que saiu agora, que é a lei para atendimento de alunos com TDAH e dislexia. Então, assim, gente, eu já fiz essa apresentação em escolas, né, por 3 vezes. A recepção foi muito legal. Eu tive a ideia de fazer esse workshop a pedido de pessoas do grupo de WhatsApp que a gente tem. Aliás, se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, me manda uma mensagem que eu te passo o link para você entrar também no nosso grupo, que é a nossa comunidade da Vínculos. Então foi a pedido do grupo que eu resolvi abrir esse workshop, dividir esse conhecimento. Eu vou disponibilizar para vocês também os slides, né, da apresentação, para que vocês possam utilizar da forma como vocês quiserem. Se vocês quiserem até pegar os slides e depois usar numa palestra com os professores de vocês, enfim, vai ficar disponível para vocês utilizarem como quiserem. E o workshop ele vai ficar gravado também, então todo mundo que, se porventura se fala, Sabrina, eu queria muito, mas eu não posso nesse dia, então é um preço bem acessível, né? A gente fez um preço bem acessível nesse primeiro momento, é o nosso primeiro workshop, então ele vai ficar gravado também, caso você não possa assistir ao vivo, vai ser disponibilizada a gravação para todos que comprarem também, que fizerem parte. Então era isso, pessoal, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje, né, a galera participou bastante, fiquei bem feliz. Contem comigo sempre, né? Mandem suas dúvidas, sugestões de temas, perguntas, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre respondo tudo. O pessoal que tá aqui, que já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou super acessível. Aqui no link da BIOS, da Vínculos, tem o link direto para o meu WhatsApp, então fiquem à vontade para me mandar perguntas. E, né, fiquem atentos aí ao Instagram da Vínculos, né? Em breve a gente tem mais novidades, a novidade mais fresquinha aí é do nosso workshop, mas em breve teremos mais novidades, mais cursos, mais formações para vocês também, tá certo? Quem tiver interesse também em supervisão ou no programa de mentoria também, eu estou à disposição, tem vagas abertas para mentoria, né? Não são muitas, porque a mentoria é um programa muito específico, de um suporte muito bem intenso mesmo. Então, quem tiver interesse, me manda mensagem e a gente vai falando sobre isso, tá certo? Um beijo para vocês, uma ótima noite para todos, né? Já vou adiantar o ótimo final de semana, porque já é quase sexta. Um bom carnaval, aproveitem, se divirtam, se cuidem muito nesse carnaval pra gente, né, não ter aí
um boom de pandemia de novo e contem comigo sempre que precisar. Beijo no coração de vocês, pessoal. Tchau, tchau.